com essa galera aqui, vocês que são a primeira vez, é a minha primeira vez que eu estou aqui assistindo a live, talvez você já até participou de outro programa do Casamento Sem Crise, mas com relação à live é a primeira vez que você está participando. Escreve eu agora, só aquele que está participando pela primeira vez. Ou então escreve primeira vez para a gente conseguir diferenciar quem é aluno de quem está participando da primeira vez aqui. Você que está entrando agora, que não pegou a pergunta é se é a primeira vez que você está participando da live do Casamento Sem Crise. Enquanto isso, para você que já é aluno do curso, todo o conteúdo que a gente traz é um conteúdo, é claro, que a gente está falando, a gente está conversando aqui entre nós, né? Só que todos esses conteúdos que a gente oferece aqui são conteúdos que você já tem destrinchado no programa do Casamento Sem Crise, no curso, né? Uma das coisas que eu venho pedir para vocês que já são alunas do curso e alunos do curso, é que vocês venham a respeitar, não venham a queimar faixa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente faz um esquema que ele é processual. Então, para que você consiga atingir o seu objetivo, você precisa começar do começo. A partir do momento em que você queima a faixa... O que é queimar faixa, Júnior? Queimar faixa é quando você vai antes da hora. É quando você pula aulas, quando você pula algumas metodologias, porque você acha que aquilo não é importante ou não é interessante para você. Ou, na verdade, você está querendo tanto aquele que é o seu objetivo, que você larga tudo e vai simplesmente para a questão já direto para a restauração. A gente vai começar falando aqui a respeito do processo e o que é a restauração em si, para que você que não faz parte do curso venha ter um entendimento de uma forma macro do que vem a ser essa reaproximação que a gente tanto fala, tá? É muito simples eu chegar aqui e despejar um caminhão de ideias do que você faz, do que você deixa de fazer. Só que por um outro lado também, seria muita irresponsabilidade da minha parte colocar você nessa situação sem que você tenha um mínimo de conhecimento para que você venha desenvolver esses aspectos que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Então eu vou explicar para vocês do começo e a chegar na reaproximação e dali para frente já é uma outra questão, né? Mas você que está no curso, faça as coisas de acordo com o andamento, tá? E eu vou explicar o porquê que eu estou falando com você que já está fazendo parte do curso, tá? Por que vocês estão recebendo um puxão de orelha aqui e em público. Boa noite para quem chegou depois aí, para quem está chegando agora. Então a questão é a seguinte, eu não vi ninguém falando que é a primeira vez que está chegando, que é a primeira vez que está assistindo a live. Então parece que nós estamos em casa, né? Tem mais gente que é de casa do que gente que é de fora. Então a gente pode ficar mais à vontade. Quando tem bastante pessoas que são novatas, eu tomo cuidado com aquilo que eu vou falar para que a pessoa ela não fique sem entender, né? A didática que nós tentamos adotar é uma didática que qualquer pessoa consiga entender, sendo ela aluna do curso ou não, tá? Porque aqui é um programa aberto. Se a gente estivesse falando a respeito de um trabalho só para quem é aluno, então a gente poderia falar de coisas um pouco mais intensas que todo mundo ia conseguir entender, se a pessoa está cumprindo de acordo com o andamento do curso. Então, como é que funciona essa questão da reaproximação independente da configuração de casamento que você está vivendo? A reaproximação, ela é uma das 4 etapas que a pessoa que está passando por um processo de restauração de casamento precisa viver, tá? Só que a reaproximação, ela não é a primeira e nem a segunda etapa. Ela é uma das últimas etapas. Porque antes de você chegar no ponto de se reaproximar da pessoa, muitas águas têm que rolar, muita coisa tem que estar mudada. É o que eu tenho falado, eu atendi algumas pessoas durante esses dias anteriores, e eu peguei bastante pessoas assim que chegaram e compraram o curso de repente. A maioria das pessoas que entram no curso do Casamento Sem Crise já me conhecem. Já conhece a minha didática, já conhece a minha maneira de explicar, já conhece os conceitos que eu estabeleço. Agora tem pessoas que elas, não sei de onde elas me encontram e elas, não sei por que elas chegam e compram o curso. Às vezes, sei lá, talvez transmite alguma confiança, eu não sei. Mas são pessoas que elas não têm muito entendimento de como é que funciona o negócio, elas só querem o resultado. Então são pessoas que elas chegam para mim totalmente despreparadas.
E quando eu falo que chegam para mim, eu não estou falando do curso em si, porque o curso ele vai trazer essa preparação para a pessoa. Mas eu falo do atendimento individual. Quando a pessoa ela chega para conversar comigo, eu percebo que a pessoa ela não sabe de nada, sabe? Tipo assim, eu só quero porque quero, pronto e acabou. Como é que eu faço para conseguir? É tipo assim. Então a pessoa está totalmente perdida, inundada nas suas próprias necessidades, nas suas próprias dores, e ela simplesmente quer o casamento de volta. Seja um casamento bom, seja um casamento ruim, ela só quer o casamento de volta. Ela nem para pensar se era bom ou se não era. Então eu tenho que começar a trabalhar essa pessoa desde o começo, para que ela venha entender o que é o relacionamento e como que funciona esse processo de restauração. E aonde que ela está nesse meio. Então todas as pessoas, quando elas vão entrar num processo de restauração, a primeira coisa que elas vão trabalhar é a conscientização. A conscientização parece uma palavra chata, né? Parece aqueles negócios de saúde, de conscientização do governo, da educação. Só que a conscientização nada mais é do que você conseguir enxergar num sentido mais amplo, numa forma mais sistêmica, o que você está vivendo. Eu sempre falo para vocês a respeito da questão da rotatória. O que é a questão da rotatória, Júnior? A rotatória é aquele tempo onde você fica rodando e não sai do lugar. Você faz coisas e não tem resultado. Você tenta de formas diferentes, mas parece que não sai do lugar, é sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas brigas, é sempre os mesmos problemas, e às vezes você fala, agora a gente vai resolver esse casamento, e a pessoa vai embora, depois ela volta, e continua tudo do mesmo jeito, e é aquela novela mexicana que não se resolve nunca. Parece que você está andando em círculos e você nunca sai daquilo. Quando você olha para trás, você percebe que já perdeu 1 ano, já perdeu 2 anos, já nasceu o filho já cresceu e você ainda está lá naquela rotatória. Você fala, cara, será que a minha vida sempre vai ser isso? Será que a minha vida vai se resumir a brigas e a discussões e a comportamentos negativos e a infidelidade? Será que a minha vida vai se resumir a isso? Né? Então isso é o que eu chamo da rotatória. O que acontece, Júnior? A partir do momento em que a pessoa ela tem um nível de consciência aumentado, ela consegue enxergar coisas que até então ela não via. Como é que a gente faz para chegar nesse nível da gente conseguir aumentar a nossa capacidade intelectual e sair desse nível baixo para um nível onde eu consiga enxergar coisas além daquilo que eu estou vendo agora? Fazendo isso daqui que vocês estão fazendo. Buscando conhecimento. Buscando a verdade, enxergando aquilo que até então você não vê porque você sempre faz as mesmas coisas. Fazendo coisas diferentes para que você obtenha resultados diferentes. Não tem como eu fazer a mesma coisa e querer receber um resultado diferente. Não faz sentido eu viver desse jeito, entendeu? Então o que a maioria das pessoas elas fazem é isso, elas vivem no familiar, elas têm medo da novidade. Então tem pessoas que por incrível que pareça, isso soa até meio que... parece muito bobo, né? Mas por incrível que pareça, tem pessoas que elas preferem aquela situação ruim, aquele casamento que não dá certo, que os dois se ofendem, que é um péssimo exemplo para os filhos, mas que é familiar, do que você começar a fazer coisas novas sem saber o que aquilo vai surtir no seu futuro. Sem saber como que aquilo vai mudar a sua essência, como que isso vai mudar o comportamento, mudar o seu casamento no futuro. Porque as pessoas morrem de medo daquilo que elas não conhecem. Então elas preferem viver na familiaridade, mesmo que seja ruim, né? As pessoas chamam de zona de conforto, sendo que é totalmente desconfortável. Não tem conforto nenhum, é totalmente insatisfatório. É uma situação onde ninguém quer viver aquilo ali, mas a pessoa chama de zona de conforto por quê? Porque é conhecido. Então a zona de conforto é muito desconfortável, mas ela é familiar, entendeu? Então eu morro de medo de ir lá para fora porque eu não sei o que tem lá fora. Eu não sei se o que tem lá fora é pior ou é melhor do que isso que eu estou vivendo aqui dentro. Você está entendendo? Só que a garantia que a gente tem é que se a gente está fazendo alguma coisa que é mais produtiva do que o que a gente está fazendo agora, com certeza o futuro vai ser melhor do que o que a gente está vivendo agora. Automaticamente eu dou um passinho para o lado e aí aquilo que me impedia a visão, agora ele não me impede mais. E eu consigo enxergar coisas que sempre estiveram lá. Mas pelo fato de eu sempre estar ali, focado nos meus problemas, focado na situação que não dá certo, focado num casamento que não funciona. Pelo fato de eu ficar ali, eu não conseguia enxergar o que estava na minha frente o tempo todo e eu não dava chance para ver. Então o simples fato de eu sair dessa rotatória, eu descubro uma coisa. Tem autovia, tem rodovia, dependendo do lugar onde você é do Brasil ou de fora do Brasil, né? Tem uma estrada ali e se eu pegar aquela pista, cara,
tem inúmeras possibilidades, tem inúmeras alternativas. Então essa pessoa que antes ela rodava e só via a mesma coisa, agora ela sai pra fora e ela encontra o quê? Gente falando, Júnior, eu fiz o seu curso e aí, cara, eu nem acreditava e meu casamento foi restaurado, não sei o quê, eu tô muito feliz e não sei o quê. E a pessoa começa a falar, nossa, olha só, tem gente falando que o casamento estava ruim e agora deu certo. E aí a pessoa começa a ver um monte de alternativa e agora a dúvida dela é a respeito de qual dessas alternativas ela vai escolher. Antes a dúvida é porque ela estava tão encurralada que ela não sabia, para ela não tinha jeito. Ou ela se conformava com aquela situação, se adaptava àquela realidade que ela vivia, ou então, tipo, fazer o quê? Não tem outra coisa para viver. É o que tem para hoje. Entendeu? Só que isso não é uma realidade. Era uma realidade enquanto o nível de consciência dessa pessoa era aquele. A partir do momento em que seu nível de consciência se eleva, agora você consegue enxergar além daquilo que você conseguia ver. Entende? E agora você consegue ver opções. Ah, Júnior, mas é muito difícil. Mas para quem não estava vendo nem opções, para quem achava que não tinha jeito, antes ser difícil do que não ter jeito nenhum. Entendeu? Então é uma opção sair dessa situação, dessa mediocridade, para uma situação onde você toma a rédea da sua vida, por mais que haja necessário um esforço, mas é você quem vai determinar aquilo que você vai viver daqui em diante. É você quem vai determinar como que vai ser a sua vida e é você quem vai se fazer feliz. Você vai começar a entender que a felicidade ela sempre teve nas suas mãos, era você quem jogava no colo dos outros. Entendeu? Então a gente está falando a respeito do que aqui? De conscientização. O primeiro entendimento que eu preciso ter quando eu quero restaurar o meu casamento. A partir do momento que eu saio da conscientização, aprendi, vi as aulas, conversei com o Júnior, fiz terapia, entendi os meus erros, entendi as minhas responsabilidades, porque casamento não é coisa de criança e a gente agia que nem criança. Sabe, toda vez que a gente se encontrava, era gritaria, era brigaiada, era um querendo se impor o seu egoísmo sobre o outro. Tudo isso é o quê? É infantilidade. Casamentos onde as pessoas elas são adultas, elas, por mais que elas terminem, por mais que elas não gostem do comportamento do outro, as pessoas elas conversam como gente adulta. Elas não saem quebrando pau, elas não saem querendo bater no outro, sabe? Tipo, isso é coisa de criança. Então a pessoa que ela está vivendo desse jeito, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a ter um entendimento de que tem muita coisa que eu preciso mudar. É a respeito de mim. A conscientização é minha. É eu quem preciso chegar nesse lugar. Eu preciso parar de transferir a responsabilidade falando que a culpa é do outro, que o outro que fez tudo errado. E tipo assim, eu sou quem nessa história? Né? Eu sou o café com leite, digamos assim. Então a gente precisa entender qual que é a minha responsabilidade. Só que para você pegar a sua responsabilidade e arcar com as consequências dela, porque, ok, ontem eu não tinha entendimento, mas hoje eu tenho. Então, independente de você fazer uma coisa errada na sua inocência, ou de você fazer uma coisa errada sabendo que é errado, você vai pagar a consequência do mesmo jeito. Então, na sua mentalidade adulta, agora, você recebe aquela consequência como adulto e você responde por ela, entendeu? É por aqui que começa os primeiros passos da restauração. A partir do momento em que você começa a viver conscientização, porque a conscientização não é assim, pronto, estou consciente. Não, a conscientização ela é um processo. Você aprende a cada dia mais. Por que quando você entra lá no curso do Casamento Sem Crise, você vai passar 12 módulos simplesmente estudando a respeito do que é um casamento que funciona? Porque grande parte das pessoas que entram ali, elas entram falando assim, o problema é meu marido, o problema é que eu fui traída, o problema é que eu fui desrespeitada, a culpa é dele, eu sempre fui a boazinha da história, eu sempre fui boazinha até demais, não sei o quê. Aí a pessoa ela começa a estudar aqueles princípios que fazem o casamento dar certo, e ela fala, caramba, eu não fazia isso aqui não, eu fazia totalmente o oposto disso aqui. Né? Nossa, isso aqui tem que fazer isso aqui também? Meu Deus do céu, eu aprendi desde criança na casa da minha mãe a fazer o oposto disso. E a pessoa ela começa a perceber o quanto que ela também foi responsável pela situação que ela alcançou no casamento dela, tá? Porque tudo aquilo que a gente está vivendo hoje é resultado daquilo que a gente plantou ontem, tá? Então sejamos adultos o bastante para entender isso. A partir do momento em que começa a cair a ficha com relação a isso, a respeito do meu papel, da minha responsabilidade, o que está acontecendo? Um arrependimento. O arrependimento não é remorso. Sabe, arrependimento não é ficar, ai meu Deus, não devia ter feito isso, ai, tô sofrendo, não sei o quê. Não, arrependimento, se eu tô falando a respeito de uma linguagem bíblica, o arrependimento, ele significa mudar. É uma mudança, é uma conversão.
Entendeu? Então, se até então eu estava fazendo de forma errada e eu achava que aquilo era o certo, a partir do momento em que acontece o arrependimento, que eu comecei a perceber o tanto de coisa errada que eu estava fazendo, agora eu me arrependo e isso me traz uma conversão, uma mudança de estado. Eu começo a pensar de forma diferente e se eu penso de forma diferente, eu ajo de forma diferente. Aqui começa a acontecer algo que normalmente eu chamo de diálogo interno. As pessoas chamam de transformação. Você chama do que você quiser. O importante é que isso venha surtir efeito na sua vida e que você venha começar a entender. Porque quando você começa a abrir mão do seu egoísmo, né, de falar que a culpa é do outro e começa a reconhecer os seus próprios erros, cara, quando a pessoa ela chega nesse nível dela começar a entender as responsabilidades dela dentro daquilo tudo que deu errado, a pessoa está vivendo uma transformação. Ela começa a entender, ela começa a viver em um novo nível. Porque pessoas comuns, pessoas medíocres, e quando eu estou falando de pessoas medíocres, eu não estou falando no sentido pejorativo, eu estou falando no sentido mediano. Tem pessoas que são incríveis, que são fora da média, que são fora da curva, fora da caixa. Tem pessoas que são medianas. Essas pessoas são medíocres. É o saco de batata, tipo assim, é tudo farinha do mesmo saco, digamos assim. Pessoas medíocres, elas não veem o seu próprio erro. Elas apontam o erro do outro. É aquele tipo de pessoa que ela começa uma conversa falando você é, você faz, você fez. Ou seja, ela sempre julga a pessoa como se a pessoa fosse a responsável por tudo. Pessoas medíocres agem desse jeito. Agora, pessoas que são fora da caixa, pessoas que estão acima desse nível, elas olham para elas e veem qual que é a necessidade dela que não está sendo atendida. E ela fala, eu estou me sentindo assim. Eu não gosto dessa situação. É tudo a respeito de mim. Não é a respeito do que eu acho que a pessoa fez, do que ele devia fazer segundo a minha concepção. O que eu tenho o direito de falar com relação a outras pessoas é simplesmente a respeito do como eu me sinto mediante aquilo. Mas não que a pessoa ela seja obrigada a fazer de uma forma que eu venha ficar satisfeito. Porque cada pessoa enxerga a vida de uma forma totalmente diferente. E uma das coisas que eu mais percebo dentro de briga de casais é que cada um está brigando por uma coisa diferente. Você já parou para pensar isso? Cada um dos cônjuges está brigando por uma coisa diferente. Um está brigando porque a esposa só fica na casa da mãe. O outro está brigando porque o esposo ele não comparece sexualmente. Então, tipo assim, os dois estão brigando, tipo assim, uma briga que o outro nem sabe que é. São assuntos totalmente divergentes, só que os dois estão achando que estão falando da mesma coisa e estão falando de coisas totalmente diferentes. E aí depois, lá na frente, quando a pessoa consegue colocar os pingos nos is, ele vai perceber que, caramba, eu estava falando de uma coisa, ele estava falando de outra. E a gente se degladiando a vida inteira dentro de casa. Outras pessoas, elas estão vivendo problemas tão antigos que elas nem sabem mais aonde começou. Sabe, elas simplesmente instauraram no seu relacionamento uma dinâmica de briga. Já não tem mais conversa. É simplesmente briga o tempo todo. Por que vocês brigam tanto? Ah, porque ele isso. A questão do julgamento. Ah, porque ela faz isso. Entendeu? Julgamento total. Mas onde começou isso? A pessoa nem sabe mais aonde começou. É tão antiga a questão que elas simplesmente continuaram aquilo que era familiar. Aquela dinâmica de briga, de discussão, se tornou familiar para ele. É a maneira como eles se comunicam hoje em dia. Entendeu? E as pessoas elas se acostumam com tudo, gente. Quando eu falo com tudo, é com tudo. Eu atendo pessoas, muitas das vezes, que há muitos anos não sabem o que é ser feliz. E elas se acostumaram a não ser mais feliz. Você consegue acreditar nisso? O ser humano, ele tem a capacidade de se acostumar com tudo. Você está entendendo? Então, normalmente quando eu atendo pessoas, principalmente nos primeiros atendimentos, com relação à restauração de casamento, eu falo muito a respeito desse cuidado. Da pessoa, ela não tornar essa ansiedade uma depressão. Dessa pessoa tomar cuidado para que ela não venha a sobreestimar essa situação que ela está vivendo de uma tal forma que ela venha colocar abaixo a sua própria saúde por causa de algo que não está acontecendo do jeito que ela queria. Você está entendendo? Como que é infantil a questão? E é uma escolha que a pessoa faz. E a pessoa, ela chega um momento que ela decide que ela não vai mais ser feliz, que ela vai viver desse jeito, daqui em diante. E quando essa pessoa ela se encontra comigo, já faz anos às vezes que essa pessoa está desse jeito. Você está entendendo? Então é importante que a gente venha
a entender as dinâmicas que a gente vive e que a gente venha sair do piloto automático. Porque quando a gente começa a viver desse jeito, a gente já não está mais sendo intencional, a gente já não está mais pensando para fazer ou falar as coisas. A gente simplesmente fala por emoção. A gente vive de acordo com as nossas emoções. Então, se eu tô bravo, eu solto os cachorros em cima. Se eu tô insatisfeito, eu falo que a culpa é sua porque não me satisfaz. Entendeu? É sempre a respeito de mim e a culpa é sempre do outro. Ok? Então, a transformação, ela começa quando você começa a enxergar esse diálogo interno. Onde você começa a olhar para você mesmo, você percebe que as ocasiões, que as questões, elas são suas. É sobre mim. Sabe, essa questão desse afeto, dessa carência, é minha, cara. Eu sempre fiquei falando que a pessoa, ela não me ama, que ela não gosta de mim, que ela não me abraça, que ela não faz isso, que ela não faz aquilo, mas era sempre sobre mim. A carência era sempre minha. Sabe, a pessoa às vezes se virava dos avessos para tentar suprir essa necessidade, mas ele não sabia o que eu queria, porque eu também não expressava. E eu queria que a pessoa adivinhasse aquilo que eu queria. Você tá entendendo o como que a gente é complexo? E mulher, então, nem se fala, né? Porque nem ela não sabe. Essa que é a grande verdade. Nem ela não sabe qual que é a necessidade que ela tanto preza que o outro venha a suprir. Nem ela não sabe. Então é aqui que entra essa questão de eu ter esse diálogo interno. Para que eu mesmo consiga olhar para mim e falar, cara, o que você está querendo? O que você sente tanta falta? Né? Aonde na sua vida você se perdeu, desde lá da época da sua infância, que isso vem te acometendo até os dias de hoje? Aonde que ficou um pedaço de você e você até hoje não está conseguindo achar? E você joga essa responsabilidade sobre a outra pessoa que não tem nada a ver com isso, né? E aqui eu já quero chamar a atenção para uma questão. A gente já vai falar da reaproximação, que é a questão das posições, dos papéis de cada um. O horário já avançou aqui, mas eu só vou fechar aqui essa questão. Dos papéis de cada um. Eu respondi uma questão, eu não sei se a pessoa que me perguntou está aqui, mas eu lembro que era um homem que ele me perguntou com relação a questão da pessoa estar doente e tal, e ele querer ajudar essa pessoa, curar essa pessoa e tal. Nós precisamos prestar atenção nessa questão de papéis, porque o relacionamento, ele é uma corda bamba. Sabe, você andar num relacionamento é uma corda bamba. Porque você precisa prezar pela sua individualidade, mas você precisa prezar pelo seu relacionamento da mesma forma. Então, da mesma forma que você nutria e conduzia uma admiração por você quando vocês eram namorados, você precisa conseguir fazer esse mesmo método estando junto, casado com a pessoa, dormindo com ela todo santo dia. Entendeu? O como que é complicado? Porque quando vocês não se veem, quando você não vê a pessoa acordando toda descabelada todo dia, é muito fácil. A pessoa só te vê maquiada, a pessoa só te vê perfumado. A pessoa não te vê como você é diariamente. E o que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas elas vão relaxando com relação a isso e elas vão perdendo essa capacidade de ter a admiração do outro. É muito mais admirável uma pessoa que, por mais que eu veja ela todos os dias, eu acordo e durmo com ela todo dia, toda vez que eu vejo ela, ela tá bonita. Porque ela se preocupa com isso. Eu conheço mulheres que, a partir do momento em que elas tiveram esse insight, que elas começaram a entender que a responsabilidade era delas, com relação a ter essa admiração do seu marido, elas começaram a acordar mais cedo. Para que quando o marido acordasse, ela já tivesse produzida. Eu não estou falando para que você venha andar com roupa de grife dentro de casa. Eu estou falando simplesmente para que você venha atrair a admiração da pessoa, a ponto da pessoa entender que você sempre está tentando fazer o melhor para que a pessoa veja você da melhor maneira possível. Entendeu? Você sempre está tentando chamar a atenção da pessoa de uma forma produtiva, porque quando você está bonita, você se sente bem com você mesmo. E a mulher, ela tem muito essa questão. Né? A mulher, às vezes, ela nem tá com o marido por perto, mas ela quer se sentir bonita. Às vezes ela vai ficar sozinha o dia inteiro, mas ela quer se sentir bonita. Isso é pra ela. Você tá entendendo? Então isso fala muito a respeito do íntimo da pessoa. Por que eu tô falando a respeito disso? Porque a pergunta dessa pessoa, que foi feita no sábado, se eu não me engano, ele falava a respeito dessa questão dele sair fora do papel dele para que ele viesse a ser o salvador da pátria da esposa dele que estava doente. E isso não é seu papel. Entendeu? Muitas das vezes, pelo fato de eu querer sair do meu papel, por exemplo,
uma pessoa que está vivendo um relacionamento onde o seu cônjuge está precisando de uma ajuda específica, profissionalmente falando. E você quer fazer esse papel, mesmo que você não seja esse profissional. Porque você acha que você tem a obrigação de ser o salvador da pátria. Entendeu? Isso não é a sua competência. E muitas das vezes, as pessoas elas extrapolam. Lembra que eu falo para vocês que o problema do ser humano é sempre o exagero? É sempre você partir para um dos extremos. Ou é de mais ou é de menos. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Tem coisas que não compete para o marido suprir na esposa e tem coisas que não compete para a esposa suprir no marido, que não é demanda dela. Por exemplo, a esposa não precisa ser a amigona do marido, né, que vai pra cervejada com ele, que faz coisas que o homem faz. A esposa não precisa ser essa mulher. Entendeu? Porque quando ela faz isso, ela abre mão daquilo que ela é como mulher, da questão da sensibilidade que ela precisa trazer na sua energia feminina. E o homem, ele não precisa participar com a esposa como se fosse uma amiga dele. Ah, eu vou no shopping com você, e nós vamos escolher roupas, e nós vamos no estilista. E, cara, não faz sentido. Por quê? Porque isso vai acabar trazendo pro homem uma imagem que ele não quer que a esposa tenha dele. Você tá entendendo? É tipo assim, como se ele tivesse movido de uma energia feminina e isso não atrai em nada ela. Isso, muito pelo contrário, é broxante. Tanto para ele quanto para ela. Então, a questão de você entender extremos e você conseguir se colocar de uma forma equilibrada. Entendeu? Tipo, a esposa ela tem que ter as amigas dela. O esposo ele tem que ter os amigos dele, porque eles precisam se carregar sua energia masculina e carregar sua energia feminina com pessoas que são do mesmo sexo que ele. Então, eu tenho que entender que tem coisas que são competências minhas, mas tem coisas que não são. Tem dias que a minha esposa ela traz as amigas para casa, o que eu faço? Eu pulo fora. Eu dou um jeito de sair de casa para que eu não venha atrapalhar o que elas estão fazendo ali. Porque não é competência minha. Ah, eu vou ficar ali no meio delas, e eu vou ser gentil com todo mundo, eu vou abraçar todo mundo. Cara, não faz sentido. A minha esposa vai olhar pra mim e falar, o que você tá fazendo aqui? Né? Tipo assim, não se enxerga? Você tá entendendo? Então isso, ao invés de ser benéfico, trazer uma boa imagem pra mim, isso vai ser um tanto broxante até pra minha esposa, porque não é essa a minha competência. Eu sou homem e eu tenho que trabalhar na minha energia masculina. Da mesma forma que a minha esposa é mulher, e ela tem que trabalhar na energia feminina dela. Eu não posso colocar ela numa situação que faça com que ela venha a perder essa identidade que ela tem. E que é a identidade que mais me atrai. Entendeu? Então é só um adendo com relação a isso que eu respondi essa questão dessa pessoa. E talvez ficou um negócio meio que no ar, porque foi uma pergunta bem fora da caixa. Essa, né? Não é uma coisa que normalmente a gente responde, porque é uma pergunta de masculino. É por isso que eu sempre falo pra vocês que a maioria dos problemas dos homens no relacionamento é posicional. Ele tá fora do papel dele. Tentando fazer uma coisa que não é da sua competência. A partir do momento em que a gente viveu conscientização, entendeu como é que as coisas funcionam, agora a gente vive esse diálogo interno, a gente se enxerga, a gente se cura, a gente se resolve. Eu sento aqui com o Júnior, falo a respeito dos meus problemas e eu começo a me tratar com relação a isso. Eu estou pronta. Eu estou desenvolvida, eu sou capaz agora de viver um relacionamento totalmente diferente daqueles que eu vivi até então. Eu estou num nível tão mais elevado que a pessoa que se relaciona comigo agora, ela vai ter que aumentar o nível dela também. Porque eu já não admito mais o mesmo inferior que eu admitia anteriormente, entendeu? Agora a pessoa ela precisa levantar a cabeça para falar comigo. Você está entendendo? Então o diálogo interno ele traz esse tipo de transformação. Um aumento de nível, uma elevação da sua capacidade e da própria maneira como você se enxerga. A partir do momento em que eu estou bem com relação a isso, eu estou me sentindo bem com relação a isso, eu estou com a minha autoestima reconstruída, né, depois de passar por tantos traumas e problemas, adivinha onde a gente chega? Na reaproximação. Para que eu possa viver uma reaproximação, eu preciso ter passado por essas fases aqui. Entendeu? Isso é o básico que eu preciso entender quando se trata de reaproximação. Se eu me atirar para viver uma reaproximação antes do tempo, antes de eu ter cumprido com essas dois precedentes aqui, eu estou praticamente me colocando numa forca. Essa que é a grande verdade. E aqui a gente cai naquela questão que eu falo para vocês. Quando você age despreparado, a possibilidade de você jogar todo o trabalho que você fez anteriormente no lixo é enorme.
Entendeu? Porque quando você age de uma forma preparado, as coisas já são complicadas, não são fáceis. Imagina você totalmente despreparado, indo no emocional, falando aquilo que você quer falar. Você está entendendo? É totalmente diferente. Então, quando se trata de reaproximação, eu tenho que entender que a gente está falando a respeito de eu lidar com a pessoa de novo. Lembrando que essa pessoa foi a pessoa que me fez sofrer, essa pessoa que me fez se sentir injustiçada, a pessoa que muitas das vezes me traiu. Você está entendendo? Independente da configuração de casamento que você está vivendo. Então, muitas das vezes essa pessoa é símbolo de coisas extremamente negativas. A gente tem uma história positiva. Tem uma história, a gente tem uma família, a gente tem uma construção de vida. Só que, por um outro lado, você fica tentando entender como essa pessoa que tem tudo isso com você, ela ainda teve a capacidade de fazer coisas que foram totalmente nocivas contra a sua pessoa. Então, quando você se deparar com essa pessoa, o que vai estar acontecendo na cabeça dessa pessoa? Dependendo da dinâmica que você conduziu durante todo o processo que você viveu, desde a época que a pessoa saiu de casa, ou desde a época que você soube da traição, ou desde quando os problemas começaram a surgir. Dependendo da maneira como você começou a agir desde aquela época, isso começou a estabelecer uma dinâmica. O que significa isso? Significa que a pessoa ela começou a te olhar com aqueles olhos. Então, por exemplo, se você era uma mulher que toda vez que você se encontrava com ele, mesmo que vocês morem dentro da mesma casa, mas acontece que as pessoas elas ficam se evitando. E aí toda vez que vocês se trombavam no mesmo corredor, aí você já começava, não, por que você fez isso comigo? Eu não acredito que você fez isso comigo, você é isso, você é aquilo, bababá. E você já começava a chorar e jogar na cara da pessoa e querendo bater na pessoa. O que é isso? É uma pessoa totalmente descontrolada, concorda? É uma pessoa totalmente descontrolada. E toda vez que você se encontra com a pessoa, repete-se mais uma vez essa cena. Então o que começa a acontecer na mente dessa pessoa? Desse cônjuge que ele está querendo cair fora desse relacionamento? Se ele já estava arrumando as malas, se ele já estava na mente dele pensando a respeito do que vai ser daqui em diante, depois dele ver a esposa dele totalmente descontrolada e não vendo uma volta, ou seja, não assenta nunca essa inundação emocional. Toda vez a mesma história. Ligo para falar com os filhos, ligo para falar com ela, lá vem ela de novo me xingar, lá vem ela falar que porque fez isso. Ou então a pessoa já vem falar de relacionamento, não, volta para casa, eu te amo, eu não vivo sem você, e não sei o que, e como que eu vou viver sem você, eu te aceito, e não sei o que, papapá. Então, tipo assim, esse descontrole, seja para um extremo agressivo, ou seja para um extremo de passivo, os dois vão fazer mal. E vão transformar a mente dessa pessoa com essa dinâmica. Então, toda vez que a pessoa ela te vê, ela já imagina, meu Deus, lá vem o problema de novo. Meu Deus, lá vem a briga. Meu Deus, lá vem a confusão. Né? Ou seja, você se torna esse símbolo para ele. Assim como ele se tornou para você um símbolo de traição, um símbolo de injustiça, você também se torna para ele um símbolo de uma pessoa totalmente desequilibrada e que ele não tem a mínima vontade de conversar com você. É por isso que eu falo, quando as pessoas elas me procuram logo no começo, quando a pessoa está começando a viver um processo de separação, que a pessoa fala assim, Júnior, eu quero restaurar meu casamento e como que eu começo? Né? Tipo, você já começa ontem, porque a maneira como você está reagindo agora vai determinar a dinâmica que esse cara vai ter a seu respeito. Se você agir de uma forma responsável, se você agir de uma forma totalmente diferente daquilo que ele imaginava, e eu falei isso para vocês num dos últimos áudios que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, eu falei a respeito da quebra de padrão. Por que é uma quebra de padrão? Você entende que eu comecei falando para você que a maioria das pessoas, as pessoas que são medíocres, elas vão viver de acordo com o seu emocional? Elas vão corresponder às suas emoções? Ok? Isso eu comecei falando e eu não vou falar de novo a respeito disso. Então o que acontece? Quando você está passando por uma situação que ela é totalmente complicada, uma situação que ela exige muito do seu emocional, é comum que você venha desabar. É comum que você venha fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Entende? E a pessoa, o seu cônjuge, ele espera que você haja dessa forma. O que a minha esposa vai fazer quando ela descobrir isso? Né? Como que ela vai agir quando ela souber disso?
Entendeu? Então a pessoa ela já fica pensando a respeito de qual vai ser a sua ação. Já é esperado. Agora, o que é uma quebra de padrão? Quando a pessoa está esperando que você vai agir dessa forma e você age de uma forma totalmente diferente. Você aguenta, você suporta, você respeita e a pessoa ela fica perdida diante daquela situação. Porque ela fala, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Né? Porque eu achei que ela ia se jogar no chão e começar a fazer igual uma criança. Mas, tipo, muito adulta, muito responsável, né? Muito respeitosa. E a partir dali, o que essa mulher ela tá fazendo? Ela tá construindo a restauração do casamento dela. Porque esse cara, ele quebrou a cara dele, em outras palavras. Achando que ela ia agir de uma forma medíocre, e ela agiu de uma forma totalmente de um nível muito mais superior. Você tá entendendo? Então, esse cara, quando ele cair a ficha dele, quando ele bater a cabeça, quando ele perceber as consequências das besteiras que ele fez e ele olhar para trás e olhar essa mulher nessa estatura, sabe? Tipo assim, esse cara ele vai olhar para essa mulher com admiração, porque ele tá todo ferrado, ele tá todo quebrado. Por mais que ele posta foto dando risada, por mais que ele tenta suprir essa questão emocional dele com coisas e amostras grátis, por dentro ele tá todo bagaçado. Sabe, o tanto de coisa que esse cara perdeu não está escrito. Né? E o próprio amor próprio dele em si. Né? A própria responsabilidade do masculino. Que o masculino ele é criado a vida inteira para cuidar da família. Ele é criado a vida inteira para colocar os filhos e esposa debaixo dos seus braços e falar, aqui vocês estão cuidados. E de repente esse cara abandona tudo isso para viver uma vida de moleque. Então quando isso cai a ficha dele, cara, ele é o pior de todos. Sabe, ele é o pior de todos, ele abandonou. Então esse cara, ele vai buscar tentar se reconectar com a família. Seja através dos filhos, seja através de um diálogo com a esposa, de uma forma amigável, ou seja através de pessoas que estão ao redor da família dele, mas ele vai tentar suprir essa demanda. Por quê, Júnior? Porque ele não é egoísta? Não. Porque existe uma mente que não deixa ele dormir. Existe uma cobrança a respeito da responsabilidade que ele tem como homem e que ele não está suprindo essa cobrança, essa demanda que ele tem, entendeu? Então, para isso, ele precisa se aproximar. Ele precisa, de alguma forma, falar, ó, tô dando assistência, entendeu? Que é para ele conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir de noite. Você tá entendendo? Então, isso é ser humano, tá? A gente não tá falando de bandido e mocinho aqui, ok? E a grande questão aqui, para a gente conseguir viver a reaproximação em si, é que a gente precisa abrir mão da vitimização. Você precisa sair da postura de vítima. Sabe lá quando você estava lá antes da conscientização, na rotatória, lá falando, ai, não tem jeito, eu sou uma vítima da situação. Você tem que sair dessa situação. Porque a vítima da história, ela não faz nada. Ela simplesmente recebe a consequência, ela simplesmente recebe aquilo que está acontecendo de ruim e ela não responde a isso. Você lembra, eu não sei se você se lembra daquela brincadeira que tinha quando a gente era criança, que tinha o detetive, tinha a vítima e tinha o assassino, né? Cada um recebia um papelzinho com um nome, aí tinha o assassino e tinha o detetive, o resto todo mundo era vítima. E o assassino ele piscava para as vítimas e as vítimas falavam, morri, acabou, ela saiu do jogo, entendeu? E o detetive tinha que ficar olhando para ver quem que era que estava piscando e matando todo mundo. O que eu quero falar com relação a isso? É isso que é ser vítima. É você ser totalmente passiva e esperando que alguém venha para te salvar. Só que, lamentavelmente, isso não vai acontecer. Né? Uma das coisas que eu sempre tenho falado para as pessoas é que, às vezes, as pessoas elas têm esperado tanto por um milagre na casa delas. Ah, eu queria tanto que Deus me desse um milagre, que Deus fizesse um milagre. E o que a gente não pensa é que, muitas das vezes, o milagre é você. O que você não para pensar é que o milagre que Deus quer fazer é em você. Que você tem a chave tanto para destruir o seu casamento como para reconstruir seu casamento. Você tem a capacidade tanto de se divorciar e falar não quero saber mais desse casamento, como você também tem a capacidade de falar eu vou lutar por esse casamento até o fim. É só você que tem essa capacidade. Eu estou aqui para te auxiliar em tudo aquilo que você precisa. Mas o dia que você falar, Júnior, parei, eu também não posso fazer nada. Você está entendendo? É você quem tem essa capacidade de fazer. Então, no tempo em que você fica simplesmente se vitimizando,
Ai, coitada de mim, pobre de mim, eu fui traída, eu sou a outra agora da situação, né? Eu tô aqui sozinha e ele tá se divertindo. Ai, tipo, você é a coitada da história. Não vai acontecer nada. Você fica ali esperando, um dia ele vai voltar, e mesmo que ele volte, você nessa situação de vítima, não vai mudar nada. Vai continuar repetindo o mesmo casamento ruim que vocês tinham. Entendeu? Então, para que aconteça reaproximação, eu preciso sair desse espírito de passividade e começar a ser ativa. Aqui entra o que, Júnior? A nossa principal ferramenta, que é o quê? A comunicação. Então, a nossa comunicação ela começou desde a época onde a pessoa ela saiu de casa, ou desde a época onde os problemas eles começaram a acontecer, ali já começou o nosso trabalho de comunicação. Porque ali a gente já começou a estabelecer o como que vai ser daqui pra frente. O como que essa pessoa vai lembrar da gente. Porque esses últimos momentos onde a gente ainda estava em família vão determinar o como que essa pessoa vai lembrar da gente. Ele vai lembrar de mim brigando com ele, querendo bater nele, jogando as coisas dele fora, ou ele vai lembrar de mim como uma esposa madura, como uma esposa responsável e que estava pronta a resolver as coisas e simplesmente ele não quis. Eu sempre falo para as mulheres, principalmente, joga a responsabilidade na mão dele. Não deixa ele fazer de você a culpada de tudo aquilo que está acontecendo. Se ele está falando que ele quer se divorciar, então fala, então vai e se vira, né? Vai correr atrás das coisas, vai correr atrás dos papéis, joga a responsabilidade na mão dele. Se ele está falando que ele quer sair de casa, joga a responsabilidade na mão dele. Fala, por mim a gente restaura esse casamento. Mas se essa é a sua vontade, eu não posso te segurar. Eu não posso obrigar ninguém a ficar comigo. Entendeu? Então se valorize diante da pessoa, para a pessoa não achar que você é uma idiota, mas joga a responsabilidade na mão dele, para que amanhã, quando ele venha cair a ficha, ele venha lembrar que você desde o começo falou que a responsabilidade estava na mão dele e ele fez as escolhas que ele fez. Entendeu? Então é ele quem vai ter que, uma hora, se arrepender dos comportamentos que ele teve, colher as consequências que são frutos disso e voltar para trás pelo mesmo caminho que ele foi. Tá? Então a reaproximação ela fala a respeito da maneira como eu consigo conduzir essa comunicação que já não dá mais para ser como era antes. A gente está falando de uma reaproximação como se você estivesse recomeçando seu relacionamento. Lembra como vocês começaram a se relacionar na época de namoro? Era com olhares, era com bilhetes, era com terceiros, era por telefone. Não importa, vocês se comunicavam de alguma forma e era eficiente. O que vocês faziam era eficiente. Sabe, você sabia que ele ia estar em algum lugar, então você ia naquele lugar. Você era intencional. Por que você parou de ser intencional? Você era intencional com relação àquilo que você queria. Por mais que você era a mulher da história, você, olha, ele vai estar em tal lugar. Então você se preparava e quando ele chegava você já estava lá, primeiro que ele. Você era intencional com relação àquilo que você fazia. Por que você parou de ser intencional? E queria continuar tendo os mesmos resultados? Entendeu? Então, quando a gente fala a respeito de comunicação, eu não estou falando exclusivamente a respeito de falar. Eu estou falando a respeito de uma troca de informações. E essa troca de informação precisa ser baseada naquilo que eu comecei falando, a admiração. O que chama a atenção das pessoas, o que atrai as pessoas é a admiração. Então, essa minha transformação, isso que eu vivi nesse diálogo interno comigo mesmo, tem que produzir admiração. Você começa a perceber que as pessoas à sua volta, elas começam a te admirar. Júnior, as pessoas elas me admiram? Sim, as pessoas falam assim, nossa, esse divórcio fez bem pra você. Né? Nossa, depois que vocês se separaram, você ficou mais bonita do que você era. Você começou a se cuidar e não sei o quê. Nossa, como você tá melhor, como você tá assim, tá assado. O que é isso? Esses elogios que você recebe das pessoas é admiração. Então, quando você começa a mudar, todo mundo começa a enxergar. E você é a primeira pessoa a se admirar. Você tem que ser a primeira pessoa a se admirar. Porque se eu não me trato com admiração, se eu não sinto bem com aquilo que eu estou vendo, então eu estou com uma autoestima muito baixa. E eu preciso resolver isso. Eu estou achando que eu estou pronta, mas não estou. Eu acho porque eu quero, né? Mas eu não estou. Porque a minha autoestima prova isso. Conforme eu sempre falei para vocês, principalmente tem muita gente aqui que já é do curso, então a gente tem um pilar básico com relação à antecedência da reaproximação. Antes que eu possa reaproximar da pessoa, e esse reaproximar agora de uma forma física, né? Antes que eu possa
chegar diante dessa pessoa e conversar com ela, ou antes que eu possa pegar meu telefone e falar com essa pessoa de uma forma direta, eu preciso estar muito certo da minha autoestima. Eu preciso estar tão certo da minha autoestima a ponto de eu não me sentir ofendida com relação àquilo que ele vinha a falar. Porque quem está preparado aqui sou eu. Ele não está preparado. Você está estudando, você está fazendo curso, você está correndo atrás, você está fazendo terapia, você está correndo atrás, você está se desenvolvendo. Ele não está. Muitas das vezes ele ainda vai estar movido, de acordo com a estação, ele ainda vai estar movido naquele sentimento infantil ainda, de querer agredir ou de querer agradar demais. Ele ainda vai estar nessa mesma ideia. Você já evoluiu, você já está em outro nível, mas ele ainda está achando que você está vindo para brigar. Porque quando ele te via sempre era para brigar, então na cabeça dele, você chegou ali, tá ligando, é para cobrar alguma coisa, é para brigar a respeito de alguma coisa. Você tá entendendo? Então eu preciso fazer com que essa pessoa ela venha me admirar. No que é baseado essa comunicação, Júnior? Essa comunicação é baseado em eu ter uma estratégia por trás disso. Não pode ser uma comunicação jogada fora, porque cada momento que eu tenho com a pessoa é um momento único. Entendeu? Pode ser que eu falo com ele hoje, mas eu não vou ter uma oportunidade de falar com ele de novo daqui uma semana, durante um mês, né? Tinha pessoas que moravam em cidades separadas e hoje estão morando na mesma cidade, estão morando juntos de novo. Mas eu lembro de alunos que eu tive que moravam em cidades separadas e que falavam, Júnior, como é que eu faço? Ele liga uma vez por mês para falar com as crianças, não sei o quê. E aí a gente fala a respeito dessa questão. A comunicação obrigatória, o nome já fala, é obrigatória. A pessoa ela tem coisas que ela precisa conversar com você. E é aqui que eu preciso ser estratégico para entender que esse é o meu momento. Eu não vou ficar me jogando em cima da pessoa, eu não vou seduzir a pessoa hoje. Por quê? Porque eu simplesmente estou tentando trazer uma reaproximação. A reconciliação é depois da reaproximação. Eu só vou trabalhar reconciliação depois que a pessoa e eu já estivermos íntimos novamente. Íntimos no sentido do quê? De poder conversar a hora que a gente quiser, de poder se falar naturalmente, de não ter mais aquele medo do que a pessoa vai achar, do que a pessoa vai pensar. Entendeu? Depois que acontece essa reaproximação, aí agora eu começo a trabalhar reconciliação. Mas desde o momento em que eu começo a me reaproximar da pessoa, essa reaproximação ela já tem que estar com o objetivo na nossa volta, na nossa restauração. Entendeu? Então eu tenho que aproveitar de cada momento. É para falar das crianças, mas eu converso com a pessoa de uma forma tão educada. Eu trato a pessoa tão bem quando ele vem em casa, eu sirvo a pessoa de uma forma tão, né, eu tô tão bem vestida, e eu tô falando bem vestida, de uma forma educada e responsável, eu não tô falando a respeito de uma sedução escancarada, sexual, não, eu estou falando a respeito de uma forma que a pessoa, ela te olhe e te respeite, e não te desrespeite. Porque se você se desrespeitar, a pessoa ela também vai te desrespeitar. Mas se você se trata com respeito, da mesma forma que você se trata, a pessoa ela vai te tratar também. Entendeu? Então é a respeito disso que eu estou falando. Essa comunicação da qual você provoca a admiração da pessoa, muitas das vezes sem precisar falar nada. Só pelo comportamento que você tem, pelas medidas que você tem tomado, ao invés de viver naquele desespero. Nossa, o como que você está dando a volta por cima, hein? O como que você se tornou uma mulher admirável. O como você se tornou uma mulher que qualquer cara gostaria de estar do seu lado. Você está entendendo? É isso que é a admiração que você precisa provocar na pessoa para viver uma reaproximação. Para de ficar olhando para as questões que são objeções. Ah, Júnior, mas ele só fala com as crianças. Ah, mas ele só fala por telefone. Ah, mas quando ele liga é só para falar de conta, para pagar. Ah, mas ele sempre é agressivo, ele sempre é ignorante. Não fique olhando para as objeções. Olhe para as oportunidades. O que você pode fazer a partir disso? Quando a gente fala a respeito de você não se sentir ofendida, é você ir com uma armadura preparada para o que der e vier. Porque você sabe que você muitas das vezes pode vir tratar a pessoa com o maior respeito e a pessoa lá vir com agressividade para cima de você. E você precisa estar pronta para isso. Entendeu? Você precisa estar pronta para isso. Isso significa eu ser idiota? Não, significa a pessoa ser idiota. Porque ela ainda não está pronta. Ela ainda não madurou bastante. Mas se eu exercer constância em cima disso, se a pessoa ela percebe que toda vez que eu falo com ela, eu trato ela com respeito, por mais que ela ainda esteja ignorante, ela vai perceber que quem está errado na história é ela. Ela vai perceber que eu sou uma pessoa que ela pode confiar, que ela pode falar da melhor maneira possível. E isso tudo passa pelo teste do tempo.
Todo esse processo, todo esse procedimento passa pelo teste do tempo. Entendeu? Por quê, Júnior? Porque a princípio, quando você vive essa mudança, principalmente se for muito repentina, a pessoa fala, ai, tá tentando me enganar, tá tentando me englobar. O que ela tá querendo agora, hein? Né? Já não basta isso e aquilo, o que ela tá querendo agora? Então, todas as vezes que você se comunicar com essa pessoa, ele vai tentar te desmascarar. É por isso que você precisa estar bem com você mesmo. Porque se você não tiver, você vai entrar na dele. Você vai entrar na pilha dele e vai fazer exatamente aquilo que ele está te chamando para fazer. Ele vai tirar sua paciência, ele vai te rebaixar o seu nível, que você demorou tanto para conseguir subir. Você está entendendo? Você vai jogar o jogo dele. Agora, se você estiver totalmente equalizada com relação à sua identidade, a quem você é, a sua autoestima, independente de necessitar de ser validada por ele, por mais que você queira ele como marido, eu sou feliz independente de. Sabe, eu quero meu casamento de volta, mas eu já sou feliz. Não é o meu casamento que vai me proporcionar felicidade, entendeu? Então eu tô aqui para lutar pela minha família, para lutar pela minha casa, mas eu não admito desrespeito. Eu também não vou baixar o meu nível por causa do desrespeito dos outros. Isso é dele, é uma questão dele, não é minha. Entendeu? Agora eu estou em outro patamar. Você está entendendo? Então, quando você começa a agir dessa forma, você precisa estar preparada, porque ele vai tentar te alfinetar de todas as formas possíveis, até o momento em que ele perceba que realmente é uma verdade. Você realmente mudou, hein? Eu preciso aprender o que você fez para você conseguir chegar nesse ponto. Você está entendendo? Então é nesse nível que a gente precisa chegar, aonde a pessoa ela venha a perceber que a nossa mudança, e lembrando que a nossa mudança não é para ela, a nossa mudança é para nós mesmos, porque querendo ou não, essa crise ela vem para falar que tem muita coisa em mim que precisa ser mudada, tá? Essa pessoa ela precisa ver que realmente houve uma transformação. Não é uma questão de uma troca de roupa, é uma transformação literalmente, e não vai voltar. Pode bater, pode espancar, pode sacudir, faz o que quiser, não vai voltar. Foi transformada e a partir do momento em que a minha mente foi expandida, ela não volta ao tamanho original, tá? Ela não vai diminuir de tamanho de novo, ok? Então a gente para por aqui, que depois já vem a parte da reconciliação, aí já é outra história, tá bom? Então eu preciso que você entenda que são 3 etapas para seguir. E a reaproximação é a terceira dessas etapas. Então o que você precisa fazer hoje, se você quer chegar na reaproximação, é primeiramente entender em qual dessas etapas que você está. Você já entendeu essa questão da conscientização? Na conscientização, eu preciso conseguir enxergar a estratégia como um todo. Aonde eu quero chegar? Como que restaura um casamento? Tá? Passei da conscientização, agora eu começo a viver esse diálogo interno, eu começo a viver eu comigo mesmo. É eu me conhecendo e conseguindo liberar perdão para a pessoa que me feriu, conseguindo me perdoar, porque eu também sou insatisfeito com os comportamentos que eu tive, conseguindo entender o que vai mudar a partir de agora e colocando isso em prática. Tá? Então isso é o meu diálogo interno, isso é a minha transformação. A partir do momento em que eu concluir com louvor isso daqui, então eu estou apta, eu estou pronta para chegar diante dele e ele pode falar o que ele quiser. E ele não vai me desestabilizar, entendeu? É por isso que esse processo ele precisa ser feito no dia após dia. Ah, tem dia que você está querendo jogar tudo pro alto? Tem, isso é super normal. Só que depois que passar o dia de querer jogar tudo pro alto, você volta de novo de onde você parou e fala, vamos embora de novo. Não fica voltando para trás toda hora que você desanima, tá? O desânimo faz parte do processo. E uma das coisas que a gente já vacina os alunos com relação a isso é que tem dias que dá vontade de você chutar o pau da barraca mesmo. Isso faz parte. E você já precisa ser vacinado sabendo que isso vai acontecer. Mas não quer dizer que porque você tem vontade você vai fazer, tá? Desanimou um dia, descansa. No outro dia acorda e corre de novo, tá bom? Eu vou estar respondendo vocês aqui pro horário não ficar muito tarde, tá? Que eu sei que daqui a pouco chega a hora de neném nanar. Deixa eu só voltar um pouco para trás aqui. Que eu percebo que tinha pessoas falando bastante aqui, enquanto eu estava falando bastante de cá também. Meu Deus. Tem coisa pra caramba aqui, gente. Vocês estão animados demais.
Tô chegando. Mais ou menos por aqui. A Meire fala, eu estou atrás dos meus direitos da separação. Faz 4 meses e como ele viu que eu estou firme nisso, ele está com outra e isso está me matando. Ok. Estamos separados há 5 meses. Desde a última conversa que tivemos, ele falou que não queria mais, que eu magoei ele muito. Não procurei mais, fiquei na minha e deixei nas mãos de Deus. Essa questão da paciência de você entregar na mão de Deus, se você quiser chamar assim, isso é muito importante, tá? Porque isso é um trabalhar tanto seu quanto da pessoa também. É claro que a gente não vai abandonar literalmente, né? Mas essa questão da gente dar o tempo ao tempo, porque o problema é que a gente tem muita pressa. E aquela questão que o pessoal fala que a pressa é inimiga da perfeição é muito real, tá? Então é necessário que a gente tenha paciência com a gente, porque a gente é natural. Não dá pra mim apertar um botão em você e puf, tudo se transforma. Não dá pra viver desse jeito. E mesmo que acontecesse isso, não seria real. Daqui a pouco você ia estar tirando a máscara, tirando a maquiagem, porque aquilo tudo era uma ilusão, tá? Então a gente precisa entender que a gente é natural e os nossos processos, eles são naturais. Eles têm que acontecer no dia após dia. Sei que errei com ele, mas não posso mudar o coração dele. Exatamente. Então cabe a mim fazer o quê? O que eu tenho competência para fazer. Se eu não posso mudar a outra pessoa, eu posso mudar a mim, porque eu também sou 50% desse casamento. Entendeu? Então se eu resolvo a mim, eu já resolvi 50% do casamento, tá meio caminho andado. A pessoa pode mostrar o arrependimento sem necessariamente falar essa palavra para a pessoa. A pessoa pode mostrar o arrependimento sem necessariamente falar essa palavra para a pessoa. E eu acho que você está perguntando se a pessoa ela pode se arrepender e não falar que está arrependido ou pedir desculpas, né, por exemplo. Vai variar muito do tipo de pessoa, né, da mentalidade que a pessoa tem. Tem pessoas que elas nunca vão falar me desculpa. Tem pessoas que elas vão morrer e elas nunca vão falar um me desculpa na minha vida. Me perdoa. Nunca vão falar. Só que essas pessoas elas são medidas por comportamento. Cada pessoa se comunica de uma forma totalmente única. E uma das competências que nós precisamos ter, nós que somos cônjuges e que nós estamos buscando uma melhoria, é de conseguir interpretar o que a pessoa quer dizer. Entendeu? Tem pessoas que elas simplesmente choram. Tem pessoas que elas simplesmente abraçam. E para elas aquilo já é um me perdoa, digamos assim. Então muitas das vezes um grande erro que a gente vai viver é a gente esperar que a pessoa se comunique com a gente do jeito que a gente fala. Entendeu? Eu sou muito expressivo, eu abraço, e eu choro, e eu falo me perdoa, nunca mais vou fazer isso. E a pessoa não. Normalmente a gente sempre se relaciona com pessoas que são o nosso oposto. E eu quero que a pessoa ela fale aquilo que eu quero ouvir. E isso aqui é muito errado. Você está entendendo? Não é que eu esteja defendendo o lado da outra pessoa. É que eu preciso entender que cada pessoa se relaciona de uma forma diferente. De uma forma terapêutica, a gente chama isso de rapport. Você que já fez terapia comigo, por exemplo, você percebe que eu trato cada pessoa de uma forma específica, de acordo com o material que a pessoa me entrega. Se eu percebo que a pessoa ela é muito religiosa, eu vou atender ela o tempo todo na Bíblia. Se eu percebo que essa pessoa ela é uma pessoa de muito conhecimento, muito estudada, então eu vou falar de filosofia com ela. Agora, se eu percebo que essa pessoa ela tem pouco conhecimento intelectual, então eu vou falar na língua que ela fala, de uma forma com ditados populares, com coisas populares. Isso é rapport. É você falar a mesma língua que a pessoa fala para que a minha mensagem consiga ser interpretada por ela e que ela consiga se comunicar comigo de uma forma que ela fique à vontade, entendeu? É aquela questão que eu sempre falo para as pessoas com relação ao nível profissional, né? A falta de profissionalismo que a gente percebe, por exemplo, na área da medicina. O médico chega e fala um monte de coisa que você não entende nada. Depois ele vem e escreve com uma letra que você não entende nada, sendo que você é o paciente. Então isso é uma falta de profissionalismo que não tem tamanho. Vocês percebem que por mais que eu seja terapeuta, eu poderia falar aqui com vocês numa linguagem totalmente psicanalítica, de uma forma que ninguém ia entender nada, mas eu me prezo a tentar ter uma didática o mais facilitada possível.
Entendeu? Se eu tô atendendo uma pessoa que eu percebo que ela é totalmente requentada, que ela é uma pessoa que ela fala palavras difíceis, eu vou falar difícil igual ela. Porque eu vou fazer um espelhamento da maneira que ela se comporta para que ela se sinta à vontade conversando comigo, tá? Então isso é uma coisa que precisa ser aprendida nos nossos relacionamentos. Como que você conversa com seu filho? Você não conversa com ele como se ele fosse uma criança? Né? Ele fala do mundo de fantasias dele, você não entra na fantasia dele? Você não fica entrando no mundo da imaginação e concordando com as coisas porque você sabe que ele é uma criança? Por que com adultos a gente não faz dessa forma? A gente não entende que aquela pessoa ela tem uma mente totalmente diferente da nossa e enxerga o mundo de uma forma totalmente diferente do nosso. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa começar a aprender. Eu tirei a aliança depois de descobrir a traição. E o meu marido quer que eu coloque, mas não me sinto mais confortável em usar a aliança. Não sei se está certo ou não. O que significa isso para você? O que significa tirar a aliança? Significa eu não estou mais me relacionando com você? Significa eu estou bloqueando o nosso relacionamento? E o que eu quero com relação a isso? Qual que é o meu objetivo? Porque toda vez que... uma das coisas que eu sempre gosto de deixar bem claro, a gente estipula uma estratégia, né, principalmente no curso. Só que a maioria das pessoas, elas restauram o casamento, as pessoas que restauram seu casamento, elas restauram às vezes antes de terminar o curso. Não é tipo assim, terminei o curso, puf, restaurei meu casamento. Não, a pessoa ela começa a entender como é que funciona a estratégia. E tem pessoas que elas começam a desenvolver a sua própria estratégia, porque elas entenderam como é que funciona. Então ela aplica de uma forma mais específica sobre a vida dela. Porque por mais que a gente consiga generalizar, né, um padrão de comportamento de pessoas, a maneira como você vive é totalmente sua. O padrão de casamento que vocês estabeleceram é totalmente de vocês. Então tem pessoas que conseguem fazer isso. E aí uma das coisas que eu sempre pergunto para a pessoa, quando a pessoa faz alguma coisa fora da curva, fora daquilo que eu falei para ela fazer, eu falo, o que você queria com isso? Qual que era o seu objetivo? Porque toda vez que você faz alguma coisa... Na restauração do seu casamento ou no seu casamento em si, que seja que não tenha restauração, não seja o processo de restauração, você tem que pensar em todas as possibilidades. Como que ele vai se comportar? E se ele não se comportar assim? E se ele agir de uma forma reprovável daquilo que eu imaginava? Você está entendendo? Então eu sempre tenho que pensar em todas as possibilidades, porque as pessoas elas são imprevisíveis. Pessoas são imprevisíveis. Então eu tenho que pensar a respeito de qual que era o meu planejamento com relação a isso. Ok? Agora, o que eu faço também tem uma simbologia. Porque, conforme eu falei para vocês, comunicação não é só falar. O meu comportamento ele está expressando alguma coisa que eu estou tentando dizer para a pessoa. E o que é isso? O que eu estou tentando falar para a pessoa quando eu tiro a minha aliança? E eu deixo na cara dele, não estou mais de aliança. E a pessoa fala, coloca aliança. O que ele está falando quando ele fala, coloca aliança? O que ele quer dizer com isso? E o que você quer dizer quando fala, eu não vou colocar mais minha aliança porque eu não me sinto à vontade? Cara, tem muita coisa para ser resolvida aqui. O casamento de vocês está uma bagunça. E vocês precisam entender o que você quer. Você quer que ele caia fora da sua casa? Você quer que ele saia de uma vez da sua vida? Você quer separação? Você quer divórcio? O que você quer? Essa que é a pergunta que você precisa responder. Porque tirar a aliança não resolve nada. Você tem que entender o que você quer com isso. Porque por mais que a gente esteja aqui falando a respeito de restauração de casamento, eu nunca empurrei e nunca vou empurrar goela abaixo a minha mensagem para as pessoas. Se você quer restaurar o seu casamento, nós estamos aqui para te ajudar. Se você não quer, eu também estou aqui para te ajudar da mesma forma. Assim como eu sempre falo para vocês. Tem pessoas que elas sentam na minha frente e elas falam, Júnior, eu não quero restaurar meu casamento. Eu só quero que você me ajude a passar por esse momento que tá difícil pra caramba. Eu falo, eu vou te ajudar. Em tudo aquilo que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Entendeu? Então, na minha questão profissional, eu não tenho nem direito de opinar sobre fica casado ou não fica. Eu simplesmente vou de acordo com aquilo que você traz pra mim. Se você fala, quero restaurar, então vamos restaurar. Se você fala, não quero, então vamos fazer que isso aconteça de uma forma mais amortecida o possível. Ok? É possível uma verdadeira restauração quando o marido ainda gosta da outra? Claro que não. Agora, o que te faz pensar que ele ainda gosta da outra? Essa é a interpretação que você dá. Entendeu? Então é preciso que a gente venha a
a pensar a respeito daquilo que eu falei. O que me compete é a mim. A questão de eu julgar a outra pessoa a respeito do que eu acho é só o que eu acho. Eu não tenho nem o direito de falar você é, porque ele é o que ele é. E o que eu falar que ele é só a maneira que eu interpreto. É só o que eu acho no estado de espírito que eu estou hoje. Porque ontem eu falei que ele era o homem da minha vida. E hoje eu já falo que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é isso, que ele é aquilo. Você está entendendo? Então tudo depende do estado de espírito que eu estou. Então eu não tenho esse direito de julgar as pessoas. Entenda isso. Agora, essa questão do triângulo amoroso é uma questão muito particular, né? Tem pessoas que vão viver assim a vida inteira. Mas o casamento não vai ser restaurado dessa forma. Que o casamento restaurado, ele fala exatamente de tirar essas coisas que não fazem parte desse relacionamento. Meu marido está reclamando muito porque tirei a aliança e não chamo ele mais de amor, e sim pelo nome dele agora. Ele diz que dói muito eu ter tirado a aliança, pois são 27 anos de casamento. Então é uma questão de decisão, Alessandra. Você precisa resolver o que você quer para sua vida. Pergunta para você mesmo, o que eu quero, né? Eu quero continuar esse casamento. Se eu quero continuar nesse casamento, então vamos parar de infantilidade e vamos resolver as coisas de uma forma adulta. Se eu não quero continuar com esse casamento, então da mesma forma, vamos parar de infantilidade e vamos partir para uma questão judicial. Muito ruim isso de ver como a pessoa se acostuma e se acomoda. Vai sobrevivendo e esquece de viver. Exatamente isso. Meu esposo agora me trata como amiga de quarto. Sem relação, diz que não o respeito e desconta nas crianças quando briga comigo. Já estou sem estratégias. Me trata como amiga de quarto. Você fala uma coisa interessante aqui. Você fala que ele diz que você não respeita ele. Então vocês percebem o quanto a gente está falando a respeito de comunicação aqui? O seu esposo fala que você não respeita ele. Por que ele fala isso? Entendeu? Qual que é a necessidade dele que não está sendo atendida? Talvez ele não está se sentindo o homem da casa. Talvez você está passando por cima daquilo que ele acha que é importante para ele. Para você às vezes não é nada, mas para ele é importante. Você está entendendo? E a questão do você mulher, do você feminina. O porquê que você não atrai ele mais como mulher? Será que é justamente por causa dessa posição que você tem tomado de querer tomar a frente das coisas? E isso faz com que ele mais broche do que ele se sinta atraída por você? Entendeu? Então é uma questão de vocês conseguirem interpretar o que vocês mesmos me falam. Porque é vocês quem sabem a vida que vocês estão vivendo. O porquê que ele fala isso a seu respeito. E como o seu comportamento tem contribuído para isso. É você vestir o sapato da pessoa, calçar o sapato da pessoa e olhar com os olhos dela. Entendeu? Para conseguir enxergar o que ela está sentindo. Eu estou no momento do silêncio. Agora olhando para mim e na busca da minha evolução. Comecei achando que estava pronta para restaurar o casamento, depois entendi que era tudo sobre mim. É totalmente isso que a gente falou. Nós nem namoramos, logo engravidei e já tive grande responsabilidade de mãe e esposa, e assim 24 anos. Aí erramos, e ele está fazendo coisas que não fazia com outra, e isso está me matando. Eu entendo. Eu era demais, fazia tudo por ele, para cuidar dele, das coisas dele, e ele disse que me via como amiga e mãe. Poxa vida, isso aqui é uma revelação revelada. Eu atendi alguém hoje que eu falei a respeito disso ainda. Essas dinâmicas triangulares, elas normalmente têm essa persona da mãe. E normalmente essa mulher que ela tem essa persona da mãe, essa esposa que tem essa persona da mãe, é uma mulher que ela deixa de cuidar dela para cuidar da família e para cuidar principalmente do marido. Entendeu? Então ela abre mão dos seus cuidados porque o feminino exige cuidado. O feminino exige cuidado, tá? Então a mulher ela precisa ser essa mulher que ela se cuida, que ela se trata, que ela é bonita, que ela é cheirosa, que ela se veste bem, que ela se cuida de todas as formas possíveis. A mulher ela precisa ser essa expressão. E a partir do momento em que essa mulher ela não acha mais tempo para viver isso, e ela começa simplesmente a viver em função do marido, passar, lavar, cozinhar, cuidar, tratar, essa mulher ela passa a ser mais mãe do que esposa.
Então é muito importante, principalmente você que é mais novinha, que ainda tem mais tempo para trabalhar isso, que você venha sempre a se validar como mulher. Venha sempre a validar o seu feminino. Nunca perca esse tempo que você precisa de ter conexão com você mesma. Entendeu? Para que você venha se agradar daquilo que você vê no espelho sempre. E você não venha vivenciar essa questão de você abrir mão de ser mulher para você se tornar mãe. Você abrir mão de ser esposa para você se tornar a dona da casa, a do lar. Eu falo bastante a respeito disso no meu livro, com relação a uma das coisas que mais quebra casamento, que é isso. A pessoa ela não consegue empilhar responsabilidades. E aí, eu era esposa, até então estava tranquilo. Aí apareceu o primeiro filho. Aí eu abandono o estado de esposa para ser mãe. Sendo que ser mãe veio primeiro do que... ou ser esposa veio primeiro do que ser mãe. Então, de uma forma hierárquica, eu preciso primeiro me responsabilizar por ser esposa. E depois por ser mãe. Depois vai empilhar mais coisas ainda. Depois você vai se tornar avó. E por aí vai. Você vai empilhando responsabilidades à medida que a sua vida vai amadurecendo. Só que eu preciso sempre agir de uma forma hierárquica. O que veio primeiro do que o meu casamento? O meu namoro. Então eu preciso respeitar o meu marido e namorar com ele a vida inteira. Porque isso é uma questão hierárquica. Isso veio primeiro até do que o meu casamento. Você tá entendendo? Então são coisas que a gente, lamentavelmente, a gente não aprendeu. Só que é aquela questão que eu sempre falo pra vocês. Na minha ignorância, ou eu sabendo, aquilo que eu fiz de errado, eu vou colher as consequências a respeito disso. Tá? Mas é um ótimo pensamento aí que a Mary trouxe aqui a respeito desse triângulo que se forma, onde o esposo ele tem uma mãe dentro de casa, ao invés de ter uma esposa, e ele vai procurar uma namorada para fora. Ele era frio sempre, foi. Só pensava nas necessidades dele, sentimentalmente falando. Eu fiz isso, Júnior. Agi desesperada. Grande parte de vocês fez isso. Ô Fabiane, não é uma particularidade sua não, pode ficar sossegada. Normalmente quando a gente age nos primeiros impulsos nossos, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai agir no nosso desespero. Ele tentou se aproximar e eu sempre cutucando com palavras do quanto estava machucada. E ele foi de vez. Essa é uma importância de você se curar antes, entendeu? Você não vai reaproximar da pessoa para a pessoa passar o bálsamo em você. É você sofrendo de um lado e ele sofrendo do outro. Cada um sara suas feridas, entendeu? Lembra que eu falei a respeito de papéis dentro do casamento? Quando você casa com uma pessoa, você não está casando com uma pessoa para ele ser o seu médico. O marido não está casando com a esposa para ela ser a sua enfermeira. Então, tem pessoas que elas casam muito errado. Elas casam achando que a pessoa tem que suprir as suas demandas, as demandas do seu sofrimento que você teve na sua infância, as demandas dos seus complexos que você viveu durante toda a sua vida, e você acha que o seu marido ele tem que ser médico, ele tem que ser psiquiatra, ele precisa ser tudo, né, para responder nas suas necessidades. Então tá errado, tá fora do papel. Você está entendendo? Não é essa a responsabilidade de um marido. Não é essa a responsabilidade de uma esposa. Então eu preciso me reaproximar da pessoa quando eu estiver bem. Enquanto eu não estiver, não adianta, porque eu vou ficar querendo que a pessoa ela venha me curar. Eu estou precisando tanto ser curado porque você fez isso, isso, isso comigo. Sabe quando que vocês vão colocar os pingos nos is com relação às coisas que ficaram lá atrás? Na reconciliação. Na reconciliação, a gente está preparando para voltar o nosso relacionamento. Então, na reconciliação, a gente vai pegar aquele tapete que estava cheio de coisa de baixo e vai dar uma sacudida nele e a gente vai tirar tudo aquilo que era desnecessário. E a gente vai entrar só com aquilo que realmente era importante. Só com aquilo que realmente importava. Entendeu? O que não importa, a gente bota para correr. Ele está se tornando isso para mim. Ele está assim medíocre. O tempo passa e não sai dessa fase. E, mais uma vez, só validando a questão de que você é quem vai aumentar esse nível. Não espere que a pessoa ela vá se transformar automaticamente. Ele saiu de casa há 2 meses, nunca fui atrás, nunca liguei, nunca briguei. Agora ele manda mensagem todos os dias e quer voltar para casa. O que devo fazer? Comprei o seu curso hoje. Nossa, que top, cara. Parabéns pela decisão.
Eu sempre falo isso para o pessoal que tem esse tipo de situação. São situações assim que elas são muito urgentes, entendeu? Não dá tempo de eu jogar tempo fora ou de eu brincar com isso. Porque uma manobra errada que eu faço, eu boto tudo a perder. Então essa ideia de você, na hora que você teve essa proposta, você buscar saber resolver a sua questão, isso é sensacional. Sabe, tipo assim, pô, eu vou buscar ver o máximo possível. E eu vi que você também comprou um atendimento individual. Então, isso é incrível. É o que eu sempre falo para vocês, a respeito de investir naquilo que realmente importa para você. E, mais uma vez, repetindo aquela frase que eu adoro falar. Se eu soubesse que um divórcio dava tanto prejuízo, eu tinha investido mais no meu casamento. Então, invista no seu casamento de todas as formas possíveis. Sabe? Adquira o máximo de conhecimento possível para que você não simplesmente venha errar, mas para que você venha se transformar literalmente. Para que você venha tomar as melhores decisões e ver as alternativas que você tem. Para que você não se sinta perdida, ofendida e coagida. Mas que você venha olhar e falar, cara, eu tenho várias alternativas na minha mão. O que eu vou fazer? Você tá entendendo? É você quem demanda agora. Ele fala, eu quero voltar, mas fala, peraí, eu não tô resolvido ainda. Na hora que eu estiver pronto, eu vou te falar. E você vai precisar estar no eixo para que eu venha atender ao seu pedido. Entendeu? O meu pedido, por enquanto, é, aguenta firme aí. Você tá pronto, mas eu não tô. Entendeu? Eu tô me tratando e me dá esse tempo. Sempre me cuidei, mas queria dar conta de tudo. Exatamente a respeito disso. A maioria das mulheres, elas estão vivendo desse jeito. Né? As mulheres que elas... 360 graus. Ele está indeciso, eu acho então... Peraí, deixa eu tentar entender de novo. Ele estar indeciso, eu acho então resolvi me afastar. Deixar ele pensar. Não ligo, não pergunto onde ele está. Estou procurando... Eu acho que eu já li essa, né? Eu falhei na ausência como namorada, mas ele não me dava carinho. Você precisa tomar isso, tanto a questão da Miri como de outras pessoas. Você precisa tomar isso, entendeu? Você que é casada com um cavalo, você tem que fazer esse cavalo, ele se tornar um cavalo real, entendeu? Aquele cavalo que você fala e ele faz as coisas que você manda ele fazer. Você tem que fazer isso, como mulher. Agora, qual que é a dificuldade? As mulheres, elas acham que elas vão conseguir dobrar o marido delas fazendo aquilo que ele quer. Fazendo aquilo que ele manda. Mas conforme eu sempre falo para vocês aqui a respeito do poder do feminino, o poder do feminino está em você se utilizar da sua inteligência. Entendeu? O poder do feminino não está em você simplesmente ser uma cooperadora e eu faço tudo que ele quer e não sei o quê. Aqui você cai numa questão de desequilíbrio. Se você dá muito para a pessoa e não recebe nada da pessoa, você cai numa questão de desequilíbrio. E conforme eu falei hoje na postagem que eu coloquei lá no Instagram, todo desequilíbrio ele gera injustiça. Mais cedo ou mais tarde você vai apontar o dedo na cara dessa pessoa e falar assim, você é injusto, porque eu dei tudo para você e você não me deu nada. Então não faça isso. Não entregue para a pessoa mais do que aquilo que você está recebendo. Entendeu? Você como esposa, como mulher inteligente, você precisa conduzir o seu esposo para onde você quer. Você precisa estar levando ele e fazer ele achar que é ele que está indo. Porque a inteligência da esposa, ela compete a isso. Desde os primórdios. Desde o Adão e Eva, que a Eva faz o Adão comer a fruta que Deus mandou Adão não comer. Você está entendendo? Então a mulher, ela tem essa capacidade. Agora, se você ficar esperando o milagre acontecer, meu marido ele vai se transformar da água para o vinho, simplesmente porque eu estou fazendo tudo aquilo que ele quer, você está cooperando com a dinâmica dele. Entendeu? Você está cooperando com a dinâmica dele. Então é o que eu sempre falo para vocês, toda a dinâmica ela é retroalimentada. Eu preciso de pelo menos dois personagens para fazer uma dinâmica acontecer. Então se o meu marido é um cavalo e ele me trata mal e eu fico ali debaixo do pé dele, essa dinâmica só está acontecendo porque eu tô ali. A partir do momento em que eu quebro essa dinâmica de alguma forma, ele vai ter que agir de forma diferente. Você está entendendo? Então eu sou responsável pelo tipo de vida que eu estou vivendo. A gente, quando entra num nível de maturidade, já não quer mais o ex, porque fica desinteressante, mas quer o casamento. Como faz? Exatamente isso, Cíntia. Essa questão ela é muito real.
E eu falei a respeito disso acho que umas 2 lives atrás aqui. Que chega um determinado nível onde muitos alunos, muitas alunas, melhor dizendo, elas me chamam e elas falam assim, Júnior, eu não tenho mais certeza se eu quero restaurar meu casamento. Cara, isso é sensacional. Por quê? Porque quando a pessoa ela chega nesse nível, ela está percebendo que ela é autossuficiente. Ela está percebendo que a cura não é trazer o seu marido de volta. A cura sempre teve nela. A realização sempre teve nela. Mas ela colocava o símbolo da realização na pessoa. No outro, que ela sabe que é cheio de imperfeições, cheio de problemas. Mas na cabeça dela é aquela questão do pote no fim do arco-íris. Aquela questão quase que impossível, mas que eu coloco lá a minha imaginação para sonhar. Sendo que, na verdade, sempre foi a respeito dela. Aí, quando a pessoa ela sai desse mundo de ilusão e ela cai na vida real, ela consegue perceber que ela está sendo feliz, mesmo sem a pessoa. Ela está se desenvolvendo, ela está prosperando como mulher, ela está se sentindo bonita de uma forma que talvez ela nunca foi durante o casamento. Ela tá sendo elogiada pelas pessoas. Aí, essa pessoa ela olha para ela e fala, caramba, né, eu estou mais feliz agora do que na época que eu estava casada. E ela fala, será que eu quero mesmo esse casamento? E aí surge até aquele medo de tipo, será que se eu voltar a me relacionar com a pessoa, eu não vou voltar a ficar presa igual eu era quando eu estava casada, porque agora eu estou totalmente livre, né? Eu quero voar. E aí a pessoa ela me chama justamente para falar a respeito disso. Júnior, eu acho que eu não quero mais restaurar meu casamento, porque eu estou tão bem que parece que eu não preciso do meu casamento. E aí a gente chega no ponto. Você não precisa do seu casamento. Você não precisa do seu marido. Entendeu? Você não precisa. Quando você chega nessa etapa onde você descobre que você tem essa suficiência, você percebe que você realmente não precisa dele. Mas você quer. É exatamente essa questão que a Cíntia colocou aqui. Não é nenhuma questão de que eu preciso do marido, mas eu quero a minha família. Os meus filhos precisam. Eu não preciso do meu marido, mas os meus filhos eles precisam de um pai e de uma mãe. Entendeu? E toda essa burrada que a gente está fazendo, tudo isso que a gente está vivendo hoje vai respingar, vai encharcar os nossos filhos. Vai determinar que tipo de vida que eles vão ter. Entendeu? Isso vai transformar a vida deles de uma forma negativa. Tá? Então eu preciso entender que não é porque eu cheguei nesse nível que eu vou olhar para trás, o meu cônjuge caindo lá pelas tabelas sozinho, né? Como se você estivesse subindo uma montanha e você consegue chegar lá no topo e você vê o seu cônjuge lá embaixo, lá caindo, se quebrando, se machucando. Você fala lá, que idiota, que eu não quero aquilo ali para minha vida, não. Só que aí você precisa entender que o casamento é feito disso. O casamento ele é feito de um sobe enquanto o outro está sofrendo. Aí esse que conseguiu subir, ele puxa esse que está sofrendo para subir no mesmo nível. Amanhã vai ser exatamente o contrário. Amanhã, quando você consegue trazer o seu marido para esse mesmo nível que você está hoje, que é de um casamento mais adulto, esse marido ele vai conseguir, ele vai gostar desse negócio de subir de nível, de prosperar, e ele vai avançar também. E quando ele avançar, ele vai te olhar lá embaixo, e aí ele vai te puxar para cima. Então, no meu livro eu falo a respeito disso, da questão do propósito do casamento. A gente fala a respeito dos níveis que o casamento tem, tá? E é exatamente desse jeito que vai funcionando. A gente começa ali num nível bem rasinho e um resolve subir um pouco mais, e aí o outro fica para trás, aí ele puxa aquele que ficou para trás, e o casamento ele vai se desenvolvendo dessa forma, tá? Mas essa questão desse estado que você chega é totalmente natural. Todas as pessoas que estão fazendo um processo que é sadio vão chegar nessa etapa, tá? É uma etapa de uma nova decisão, porque é uma decisão onde você quer de uma forma racional. Anteriormente você queria de uma forma emocional. Eu quero porque eu quero, bato o pé e faço birra. É de uma forma emocional. Eu quero porque é meu, eu tenho um sentimento de possessão, eu tenho um sentimento de carência, uma dependência emocional, um apego, 1001 coisas, tudo emocional. Só que depois que eu passo por todo esse processo, agora é racional. Agora eu quero de verdade. Você está entendendo? Agora se eu falar eu quero, agora eu quero de verdade. E se eu falar que eu quero de verdade, eu vou fazer acontecer. Tá? Então esse momento é um momento de muita importância. Tem bastante gente passando por esse momento aí.
Eu quero me restaurar em primeiro lugar, depois pensar na reaproximação. Estou sofrendo, mas prefiro ficar nesse momento assim. Pensar e, inclusive, Ana Cristina, né? Pensar principalmente a respeito do como você pode vivenciar esse processo de uma forma mais produtiva possível, né? Exatamente a respeito do que você está fazendo aqui, por exemplo, tá? Eu saí da live aqui, eu perdi o que o pessoal tinha falado anteriormente, tá? Então essa é a minha deixa, né, na verdade. Essa é a minha deixa. Mas pensar a respeito do como você pode vivenciar esse momento, que por mais que seja um momento doloroso, é um momento de aprendizagem, tá? Lamentavelmente, o ser humano, ele aprende, o tempo onde mais ele aprende na vida é um tempo de aprendizagem, ou é um tempo de sofrimento, é um tempo de dor. Não é à toa que a gente chama esses momentos de deserto, porque é um tempo de mim comigo mesmo. É um tempo onde eu tenho que ser suficiente para mim mesmo. Conforme eu sempre falo para vocês a respeito da dinâmica do casulo, né, da metamorfose, é exatamente o que a vida está tentando te proporcionar. Porque no casulo é um tempo de escuridão, né, onde você está vivendo uma confusão enorme. É um tempo de solidão, onde você vai ficar preso ali durante um determinado tempo. E enquanto aquele prazo não acabar, enquanto o processo não estiver acabado, não tem saída. No casulo, também é um tempo de muita insatisfação, onde você se sente... Você não queria estar ali, entendeu? Se a largata soubesse o que ela ia viver para ela se tornar uma borboleta, ela falaria, deixa pra lá, né? Eu não quero, não. Vou continuar sendo lagarta mesmo. E é exatamente aquilo que a gente muitas das vezes pensa. Ai, meu Deus, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto assim para o meu casamento ser restaurado, eu já tinha deixado para lá. Só que esse é um processo natural. Conforme eu falo para vocês, tudo aqui é natural. A gente está falando a respeito de leis sistêmicas que regem tudo isso que está acontecendo. E tudo isso é natural. A gente precisava ser sacudido dessa forma para a gente entender que a gente está precisando viver uma metamorfose. E depois que você vive essa crise, você chama do que você quiser, porque essa crise nada mais é do que esse processo onde você sai, entra como uma largata num casulo e você sai como uma borboleta. Você sai totalmente transformado, é outro ser. E sabe o que é o mais incrível de tudo? Que essa borboleta ela precisa abrir mão de ser largata para que ela consiga virar borboleta. E esse é um dos maiores apegos que a gente precisa aprender a lidar. Abrir mão da nossa vida antiga. Abrir mão do nosso casamento antigo que não dava certo. Abrir mão do nosso comportamento antigo que você falava, eu sou assim, eu nasci assim, e se quiser ficar comigo vai ser assim. Vai ter que abrir mão disso aí também. Tem muita coisa que vai ter que rodar nessa metamorfose aí. Você está entendendo? Então é bastante a respeito disso. Cuidar, antes de mais nada, de você mesmo. E essa é uma das leis que a gente aplica aqui. E eu sempre falo isso para vocês. Júnior, qual que é o meu nível, assim, que eu preciso colocar, estabelecer como o parâmetro principal para mim? O seu parâmetro principal é você. Se tá te fazendo mal, segura e dá uma puxada para trás. Se tá te fazendo bem, manda bala. Mas você é a nossa prioridade aqui. Você tem que ser a prioridade dessa restauração, entendeu? Quero a restauração, quero trazer meu marido de volta? Quero, mas eu tenho que ser a minha prioridade. Essa questão de eu ficar perto da pessoa tá me fazendo bem? Ok, vamos pro processo. Tá me fazendo mal? Então deixa eu me afastar. Porque eu preciso ser a prioridade. Se eu não estiver bem, se eu não estiver saudável para viver esse relacionamento, para viver esse processo de restauração, então eu nem vou. Porque se eu já estou mal antes de começar, durante o processo eu vou ser bombardeado o tempo todo. E se eu não estiver apto para vivenciar isso, para passar por esses momentos, eu vou terminar de morrer ali dentro, tá? Então eu preciso, antes de mais nada, passar por esse processo que me aperta, passar por esse processo que me edifica, que me constrói. É interessante a questão da largata, que ela se regenera dentro do casulo. As suas células praticamente elas se desfazem e ela sai dali como um ser totalmente, um outro ser, é totalmente outra coisa. É uma pessoa que entra de um jeito e sai de uma forma totalmente diferente. Então a gente valida dos pressupostos que a gente sempre fala aqui, que a crise
Uma das garantias que a gente tem é que depois que a crise ela chega na sua casa, a única garantia que você tem é que as coisas nunca mais vão ser como eram antes. Ou você sai dali como uma borboleta, ou você vive uma metamorfose e vive aquilo que a vida está tentando te entregar, ou você morre ali dentro daquele casulo. Entendeu? Essa é a escolha que você precisa tomar. Eita, gente, vocês não param de fazer pergunta e eu não consigo terminar. A Gislaine fala, ele está indeciso, não tem certeza mais da decisão que tomou. Como resolver isso mais rápido? Pressionando a pessoa. Entendeu? Você precisa, conforme eu falei a respeito dessa mulher inteligente, você precisa cada vez mais apertar a pessoa. Principalmente se você já deu o tempo para a pessoa pensar. Você já demonstrou tudo aquilo que você queria mostrar. Você percebeu que a pessoa ela não se move, então você precisa começar a apertar mais a pessoa, pressionar mais a pessoa. E aí, o que a gente vai fazer? O que você está pensando? Né? Tipo, você está pensando em divórcio? Você está pensando... Como que a gente resolve a nossa questão, entendeu? Você precisa cada vez mais pressionar a pessoa, por mais que você não vá fazer nada, entendeu? Simplesmente você começa a colocar pressão na pessoa. Essa indecisão, acredito que não tem certeza da minha transformação. Ah, você acha que ele não tem certeza da sua transformação. Será isso? Aí depende muito do comportamento dele e do tempo que você está vivendo essa transformação. Conforme eu comecei falando aqui, todo esse processo ele é validado pelo tempo. Né? Então é o tempo que vai mostrar que eu tenho vivido com constância desse jeito. Eu já não sou mais aquela pessoa que fica oscilando o tempo todo, comportamento e emocionalmente. Eu estou sendo constante. Né? Eu falei que eu ia aguentar e eu estou aguentando, eu estou vivendo, eu estou superando, eu estou passando. Então isso demonstra que é realidade. É para surdo ouvir e para cego ver. Entendeu? Então eu não preciso ficar esperando a validação da pessoa. Se eu acredito, se eu tenho vivenciado isso, é isso que importa. No momento, ele no momento está me fazendo mal. É o que eu acabei de falar, né, a respeito da prioridade. Eu quero restaurar meu casamento. Meu esposo foi embora de casa há 3 meses. Não nos falamos, mas nem em mensagem e nem em ligação. Já mandei mensagem, mas ele não respondeu. Amo meu esposo. Ele disse que foi cortada a mensagem aqui. Galera, eu sei que tem muita coisa pra gente falar a respeito desse assunto aqui. Mas vamos deixar um pouquinho para depois, falou? Tem muita coisa mesmo para falar e você percebe que um assunto vai puxando o outro. As coisas elas estão todas interligadas. Mas uma das coisas que eu me sinto satisfeito é que eu percebo que grande parte das pessoas que elas estão aqui, não é à toa que tem uma quantidade considerável de alunos aqui participando já. Eu nem dei os recados de hoje, tá? Mas eu percebo assim um nível de consciência e maturidade muito bom de vocês. Eu falei a respeito disso alguns dias atrás, eu fiz uma pergunta aqui, eu falei, nossa, eu fiquei impressionado, encabulado com a resposta que vocês me deram, que eu achava que ia ser totalmente diferente. Então isso demonstra como que o nível de consciência de vocês tem aumentado. Né, como vocês têm elevado o padrão, entendido como as coisas funcionam, e isso demonstra como que vocês estão vivenciando e passando pelo processo de uma forma louvável, tá? Então é muito bom, vai ficar gravado. É muito bom que a gente percebe que está fazendo efeito, está surtindo efeito. As pessoas elas estão sendo transformadas, as pessoas elas estão abrindo os olhos para a realidade. Eu entendo que tem pessoas que ainda estão totalmente emocionais, né? Ainda estão vivendo aquela euforia de ai meu Deus, eu vou morrer, não sei o que fazer. Isso é normal. No começo do processo a pessoa ela chega desse jeito mesmo, só que à medida que ela vai sendo trabalhada, ela vê outras pessoas que já passaram por aquilo que ela passou e hoje essas pessoas estão bem, estão se validando, estão vivendo coisas que elas nunca viveram antes e a pessoa começa a perceber que, cara, é possível. Né? É possível eu viver melhor do que eu vivia antes. Né? Não é porque a pessoa saiu que eu vou morrer. E aqui tem muita coisa envolvida. E aqui, mais uma vez, eu quero validar a questão de você procurar ajuda se você não estiver dando conta sozinho. Não permite que a sua situação ela venha a piorar, a chegar a ser um quadro clínico para você vir a procurar ajuda obrigatória. Tá? Pega bem no comecinho. Você está começando agora, você está começando a sentir dores, você está começando a sentir ansiedade. Esse é o momento de você começar. O melhor momento para você resolver problemas é enquanto eles são pequenos.
Porque se você não os resolve, eles começam a crescer. E eles vão se misturando e aumentando cada vez mais. E era só um problema de casamento. Era só uma restauração de casamento. Daqui a pouco virou problema de saúde. Aí agora, por causa da saúde, virou problema financeiro. E aí virou depressão. E um abismo vai chamando o outro, tá? Então se cuide hoje, se cuide agora, na situação que você tá. Não deixe o seu barco ir muito longe para você ir buscar, ok? Mais uma vez eu quero validar que eu tô aqui para ajudar vocês no que é necessário. Eu tô atendendo gente até no domingo, porque tem pessoas que não dão conta de ser atendidas nos dias de semana, tá? Então aproveitem essas oportunidades. Eu sei também das minhas limitações e sei que eu não vou conseguir fazer isso para sempre. Vai chegar uma hora que eu não vou dar conta de atender todo mundo. Vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir fazer essas estripulias de atender em sábado, de atender em domingo. Eu sei de tudo isso. Só que aproveite o agora, viva o agora. O que a gente estava falando é de hoje, tá? Então no que vocês precisarem, a gente está aí. Só para finalizar aqui com vocês, você que não faz parte do curso, Júnior, mas eu quero fazer esse curso. Entra, o link está lá na minha bio. E os atendimentos individuais da mesma forma. Para você fazer o atendimento individual, é só você entrar no link que está lá na bio. Você vai escolher a sua data, lá você já cai direto num calendário, onde você escolhe a data, o horário que fica melhor para você, e a gente vai resolver a sua situação pessoalmente. E se você fizer igual a nossa amiga que entrou no curso hoje, é melhor ainda. Ela entrou no curso, e eu já vi que ela entrou no curso e já comprou um atendimento individual também, porque dessa forma a gente consegue ir alinhando as coisas. Porque tem muitas pessoas que elas trazem para a sua questão de restauração problemas que são pessoais. Problemas que são problemas de saúde, muitas vezes problemas emocionais, problemas lá da sua infância. A mulher ela foi decepcionada pelo seu marido, pronto, é um gatilho de que um dia lá na infância dela ela foi abandonada pelos pais. É um gatilho de que um dia ela foi rejeitada por alguém na sua infância e isso vem para ela como se fosse, né, uma cachoeira de problemas. Sendo que na verdade ela só está revivenciando um processo anterior, tá? Então isso são coisas que a gente tem que trabalhar terapeuticamente. Apesar de que no curso a gente também tem um trabalho terapêutico. Só que tem pessoas que gostam de ser atendidos no individual e a gente está aqui para, conforme eu falei para vocês, para fazer a didática de acordo com a necessidade de cada uma das pessoas, tá bom? Mas no demais, gente, mais uma vez eu quero agradecer muito a cada uma de vocês, tá? Vocês são incríveis, eu estou gostando muito de ver como que vocês têm se desenvolvido. Isso me deixa muito satisfeito, muito grato. Eu vejo muita gente que começou totalmente louco aqui, desesperada, hoje falando de uma forma totalmente madura. Várias pessoas já nem estão mais aqui porque já tiveram seu relacionamento restaurado. E eu fico muito feliz. Tem pessoas, normalmente quando as pessoas restauram o casamento, elas continuam vindo aqui uma live, 2 lives, simplesmente para não perder o costume. Mas depois que elas vão embora, eu sei que está tudo bem, que está tranquilo, que as pessoas elas conseguiram estabilizar o casamento e eu me sinto muito grato por causa disso, tá? Então eu me sinto muito feliz de poder participar desse momento da vida de vocês, desse momento da família de vocês. Que triste que a gente foi se conhecer em situações tão complicadas, mas eu espero que eu possa contribuir da melhor maneira possível para que vocês venham ser acolhidos nesse momento tão complicado da vida de vocês e que eu possa ser esse braço que ajuda vocês no máximo em tudo aquilo que eu tenho para oferecer, tá bom? No demais, gente, Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e muita, mas muita intencionalidade para que você possa segurar isso com todas as forças que você tem e não largar por nada nesse mundo, ok? Deus abençoe muito a vida de vocês. Se você tiver ainda aí, coloca palmas aí, porque vocês são todas vencedoras, vocês todas merecem viver essa transformação, merecem ter a família de vocês restauradas e mais cedo ou mais tarde a gente ainda vai se encontrar falando a respeito dessas restaurações. Lembrem de me chamar quando vocês restaurarem o casamento de vocês, falarem, Júnior, restaurei, deu certo, e se possível for, a gente ainda fazer uma DR aqui do como que foi o seu processo, tá bom? Muito obrigado mesmo, muita gratidão. A gente continua se encontrando lá no WhatsApp, lembrando, tá? Tem pessoas que não fazem parte lá dos grupos do WhatsApp,
Você pode estar entrando lá, o link está na bio também, tá? Para que você venha a estar aproveitando o máximo de todas as programações que a gente está fazendo, ok? Até a próxima, gente. Fui!